Agora vamos falar um pouco do Ceará. Quer falar alguma coisa? Começar pelos blocos? Eu vou começar pelos blocos aqui do Ceará. Pode ser. O Ceará que, até fazendo um pouco a referência aí com o próprio esporte, né? Wagner Mancini, ao chegar, eu acho que ele foi muito mais pé no chão com tudo que o Ceará teve, né? Que depois daquele empate do Tombense, que teve a demissão do Guto, com uma semana ele conseguiu já fazer um diagnóstico mais realista. Porque às vezes sabe, internamente, eu acho que muita gente acaba ficando nessa de não pode ter crítica. Só que se você mostrar a bola e sem entender o contexto, né? Eu acho que o Wagner Mancini já mostrou isso nesses 2 primeiros jogos. Claro que o jogo do Londrina era aquela conta de luz, onde o Ceará tinha que confirmar o resultado positivo. E agora vai para 2 jogos fora de casa, que era um problema com o Guto Ferreira, que saiu do Ceará sem vencer um jogo sequer. Um jogo diretíssimo contra o Novo Horizontino e depois a Chapecoense. O Ceará, como eu estava dizendo, né, está tentando entrar na disputa de fato, mas para quem, depois do jogo do Tombense, praticamente estava dando adeus, a possibilidade do Ceará estava a 8 pontos atrás do 4º colocado quando empatou com o Tombense. 2 rodadas depois, 2 resultados positivos, essa distância agora caiu para 4 pontos. E nesse momento, eu vejo que o Ceará, e aí até, não sei se vocês concordam, eu acho que o Ceará começa... Não sei se vai dar tempo para isso, porque eu acho que eu quero ver ainda mais jogos fora de casa, esses duelos diretos contra Novo Horizontino, Atlético Goianiense casa, CRB fora, para saber a real disputa do Ceará. Mesmo essa distância pequena, eu ainda quero ver esses outros jogos por contextos que o próprio Ceará ainda vai precisar demonstrar, apesar de demonstrar uma evolução. Por quê? Eu vejo que o Ceará sempre teve um bom elenco nessa Série B, e aí estou falando comparavelmente a boa parte dos elencos dessa própria Série B, mas nada que também sobrasse, quando eu falo muito isso, não é na ideia de que o Ceará vai passear em cima de boa parte das equipes da Série B, mas não deveria ter tanta dificuldade como ele mostrou ao longo da própria campanha na segunda divisão. E eu acho que com o Mancini, que na minha avaliação, hoje é o treinador da Série B que tem nesse último recorte o melhor desempenho dos técnicos passando por Série A e Série B, eu acho que há uma possibilidade dele fazer aquilo que o Atlético Goianiense está conseguindo desempenhar hoje, que é uma sequência positiva. Então eu vejo esse jogo contra o Novo Horizontino determinante para uma recuperação, até porque o Ceará já fez 7 pontos nesse bloco, o melhor bloco dele tinha sido 12, e acredito que o Ceará tem condições aí de somar no mínimo mais 7, fazer o seu melhor bloco até então da competição e entrar na disputa para valer por essa disputa, né? Porque o Ceará vai ter, são 7 confrontos diretos, né? Novo Horizontino, Atlético Goianiense, CRB, aí tem o Sport, o Mirassol, que a gente não sabe se até lá vai estar vivo ou não, Vila Nova e o Juventude. Essa é a sequência que o Ceará vai ter. Desses 7 confrontos, 4 são dentro de casa, 3 são fora de casa. Então eu vejo com boas possibilidades, principalmente pelo contexto como termina a rodada. Hoje, o Ceará saber que ele está a 4 pontos, restando 11 rodadas, é quase como se, de novo, ele retornasse a um campeonato que parecia perdido após aquele empate contra o Tombense. Então, eu vejo que o Ceará tem boas possibilidades, mas, como eu falei, o jogo do Novo Horizontino vai dar a real dimensão dessa recuperação, né? Eu acho que a grande perda do jogo do Londrina foi o Paulo Vitor, lateral esquerdo, e aí Barcelos pode ser titular, Formiga está para retornar, parece que já está na transição, não sei se vai estar apto para o jogo da próxima segunda-feira. E o outro detalhe também é que o Ceará, que foi o segundo da rodada a jogar contra o Londrina nessa 27ª, vai ser o que fecha a rodada, ou seja, ele já vai saber como vai estar essa situação do G4 até o final da rodada, e é como disse o Cauê, né? Dos 3 confrontos diretos que vai acontecer nessa 28ª rodada, talvez o mais importante, né, Cauê? É esse Novo Horizontino e Ceará, que é exatamente o 4º colocado, onde todo mundo está mirando, e o Ceará que vem aí nesse ritmo de crescimento aí dessas 2 vitórias. Isso, e o próprio Novo Horizontino, com o resultado de hoje, né, se pressiona demais, porque já era um clube que vinha com dificuldades, que vinha oscilando bastante, vinha naquela de ou vence ou ganha, e terminou que se manteve nessa atual posição por conta disso, porque a turma da frente, de alguma forma, ali, os primeiros deram estancadinha, o Guarani foi até superior, que o Novo Horizontino, até naquele recorte que eu disse que o Sport é o que menos
um dos times que menos pontuaram nos últimos 5, quando você olha os 10 primeiros, o Novo Horizontino é o segundo que menos pontuou, com 6 pontos. Mesmo assim, é o dobro do Sport, com 2 vitórias. Mas é um jogo que, para o Novo Horizontino, é evitar que o Ceará simplesmente se coloque totalmente nesse bolo, encoste nele, o Ceará ganhar, ficar 1 ponto dele, e também o Novo Horizontino dificilmente, se perder, vai continuar nessa posição. Então, é um jogo aí muito complicado. E para o Ceará, é aquilo que a gente sempre diz do início da competição, né? O Ceará, sobretudo nessa retomada, das tentativas de retomada, né, do Ceará, já com o próprio Guto, que o Ceará precisava de uma sequência sólida de vitórias. Conseguiu ter um recorte favorável de 2 jogos em casa, que de alguma forma é um contexto que te ajuda. E o Ceará, se não prevaleceu tanto, se o futebol não foi tão convincente, pelo menos, acho que sofreu menos, né? Sofreu menos do que com os outros treinadores vinham sofrendo nesses jogos dentro de casa. E agora tem esse outro jogo, esse jogo que dá para vencer, por mais que seja o Novo Horizontino, e é a chance do Ceará realmente carimbar ali e dizer, ó, eu tô na briga realmente. Porque se o Ceará não conseguir vencer esse jogo, é de novo aquela frustração, né? Literalmente aquela brochada de, pô, vencemos 2, quando chegou a hora, de novo. Esse é o jogo, Cauê, que eu tô colocando assim. Vitória do Ceará é basicamente entrar na disputa para valer. Um empate, ele não é bom, certo? Mas ele não se torna algo para, por exemplo, é o tal empate do Atlético Goianiense. Até por ser fora de casa, né? Até por ser fora de casa, você tenta administrar. É o empate do Atlético Goianiense contra o Vitória, apesar de ter tido outro contexto, o Atlético Goianiense jogando em casa, com um jogador a mais, ali era outro contexto. Esse é um jogo fora de casa e vai depender também do jogo. O empate não é algo desastroso para o Ceará, certo? Mas uma derrota, ela é um banho de água fria. Nesse momento, esse era o jogo que não era para perder. Não era para perder. Isso. Até porque a Chape, por exemplo, é um jogo que eu não considero fácil jogar contra a Chape jogando lá em Chapecó. Assim, nesse momento, mesmo a Chape na parte de baixo, e o Ceará, teoricamente, teria essa obrigação de vencer uma equipe da parte de baixo, é um jogo que eu também não considero tão simples assim. Então, eu acho que o Ceará ele não pode deixar de pontuar em Novo Horizonte na próxima rodada. Principalmente porque, certamente, deve acontecer algumas equipes pontuando, vai, no mínimo, crescer 1 ponto ali, dificilmente vai ficar nos 45, o quarto colocado, deve subir, tem muita gente com 44, 45 pontos. Né? Alguém então, vai ganhar ali, não é possível. Exatamente, vai ter algo assim, a combinação perfeita já foi essa rodada. Né? Então, eu acho que para o Ceará, nesse momento, é pontuar e, se possível, vencer para entrar na disputa real, porque depois jogar contra a Chape, jogar contra o Atlético Goianiense em casa, joga contra o CRB, aí é o momento onde ele pode tentar manter ali, né, um padrão de jogo, novas peças, que Mancini ainda está tateando o próprio elenco, ele teve pouco tempo para trabalhar. Mas o Pedro queria falar alguma coisa, né, Pedro? Não, mas era bem por aí mesmo, era falar da importância desse jogo pro Ceará, que de fato é um jogo de mudança de chave, mas você vê como são as coisas, né? A gente chegou a colocar o Ceará como carta fora do baralho nessa Série B. Para mim, depois daquela... Eduardo que tá falando, não tinha largado, Minhoca? Eu acho que 90% da torcida do Ceará e todo mundo, pô. Eu me lembro até do momento, Minhoca, na derrota do Ceará para o Vitória, eu falei que para mim o Ceará tinha saído do campeonato naquele momento, porque precisava vencer um jogo, um confronto direto ali e tal, um jogo fora de casa, para entrar na briga. E eu lembro que você até comentou, pô, eu não acho nem que é esse jogo do Vitória, eu acho que se não vencer a Ponte Preta, aí sai do campeonato, aí o Ceará vai, empata com a Ponte dentro do Castelão. Então foram alguns momentos nesse campeonato que a gente realmente largou o Ceará, achou realmente que o Ceará estava fora da briga, mas o campeonato ele foi bondoso até com o Ceará, porque o Ceará ele precisava muito de 2 coisas, né? Ele precisava de uma sequência de resultados que ele começa a criar agora, não dá para dizer que ele já tem a sequência, mas ele deu o primeiro passo, que é vencer 2 jogos, e precisava também que o G4 começasse a pontuar menos, começasse a ter menos força, e essas 2 coisas aconteceram no momento crucial, assim, na última chance que o Ceará tinha
Agora o Ceará está muito na briga. Tanto o Ceará quanto o CRB são duas equipes que estão na briga hoje, porque o campeão, não só porque elas começaram a ter sequência, no caso do Ceará ainda é mais recente e tal, mas também porque o campeonato permitiu que isso ocorresse. Mas está muito na briga, são 4 pontos. Lógico que tem muito time nessa disputa entre o Ceará e a zona de classificação, mas de fato um resultado de triunfo lá contra o Novo Horizontino coloca o Ceará ainda mais nessa briga e para mim coloca de vez. Aliás, pode ter um detalhezinho, Minhoca, tem um detalhezinho aí desta rodada que o Ceará termina fechando a rodada, né, na segunda-feira. Isso. Então talvez ele pegue já um cenário desenhado chato. Sim. Porque, por exemplo, essa é uma rodada que para os 3 primeiros ali é muito, teoricamente falando, lógico, benéfica. É para a gente ver como é que tá a rodada. Porque você pode, o Vitória ganhar do Avaí na Bahia, em Salvador, não é algo fora do contexto. O Sport ganhar para o ABC, pelo cenário do ABC, não está fora do contexto. O Guarani, eu acho que é o Sampaio Corrêa que não, o Guarani pega Tombense. Até em Campinas. Tá aí, né? Pronto. O Guarani pega Tombense. Vila Nova e Ponte Preta, certo? Assim, vamos tirar os jogos onde não envolve o pessoal da parte de cima. Tendência é que eu acho que o Guarani passa o Sport no saldo, mesmo que o Sport vença, porque eles estão empatados no saldo. Isso. A chance de mesmo o Sport vencer, o Guarani vencer e passar, porque vai ter jogando em casa contra um time que está mal também. O Vila Nova vai ser o primeiro a pressionar, né? Digamos, a tabela. Ele é o quinto colocado e ele, conseguindo pontuar, ele já vai entrar dentro do G4. Empate ou vitória do Vila Nova já coloca dentro do G4. Depois é o Sport que vai entrar, né, ali na sequência, que ele vai jogar contra o ABC fora de casa e o Sport está com 47. Depois vai ter o duelo de 2 equipes que a gente está considerando nesse momento, Criciúma e Mirassol. Criciúma que vem numa queda de rendimento, né, nos últimos jogos. Mas é em casa, né? Mas é em casa que é onde ele tá bem, fora de casa que é o grande problema do Criciúma. Aí vai ter Botafogo e Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que está num ritmo muito embalado. Aí e o Botafogo depois, em baixa. Exatamente, Botafogo que está dando ponto para todo mundo. Juventude e CRB, duelo diretíssimo de 2 equipes ali que estão na nona. Se não for empate é ruim pro Ceará. Sétimo e nono, né? O Juventude é sétimo e o CRB é nono. Então, 2 equipes que estão também tentando chegar. 44-42. Pronto. Aí o Guarani enfrenta o Tombense, favorito para esse duelo. O Guarani já é forte dentro de casa contra o Tombense, então é uma alta possibilidade de vencer. O Vitória recebendo o Avaí, o Vitória precisando se recuperar desse jogo. E aí a gente chega no jogo da segunda-feira, Novo Horizontino e Ceará, que vai ter um peso muito grande. Claro, para o Novo Horizontino, que pode ser que saia desse G4, pode estar possivelmente fora do G4, grande chance. E o Ceará, que se obriga a vencer para não deixar desgarrar tanto a turma. Aí esse contexto é o que talvez na segunda-feira o Ceará olhe a tabela, a classificação, na verdade, e veja que talvez negociar um empate, por mais que ainda se mantenha vivo, como tu colocaste, né? E realmente é se manter vivo. A questão do Ceará é tentar ao máximo ter sobrevida para ver se consegue. Não pode morrer antes. E o quanto antes você conseguir, vamos lá, se você vence o Novo Horizontino, você já está dizendo para o campeonato, para todas as outras equipes, opa, agora já é outro Ceará. Isso. Agora já é um Ceará que está com ritmo de time que foi o que a gente falou do Goianiense. Isso. Há algumas semanas que o Ceará não vai resolver a vida dele em 2, 3 semanas. Provavelmente o Ceará só vai alcançar esse G4 muito ali, lógico, se ele fizer muito a parte dele, talvez na reta final da reta final mesmo, ali como falam no TUF, atropelando mesmo ali a turma no final. Quando entrar na reta final mesmo, sair da última curva para entrar na reta final. Então, talvez essa ansiedade de chegar logo atrapalhe muito. Então, o empate, por mais que seja doloroso, diante de resultados que possam vir desastrosos para o Ceará nesta rodada, devido ao desequilíbrio técnico que há entre os times que estão na ponta e com quem eles vão enfrentar, mas talvez o Ceará vai ter que negociar esse empate
Lógico, dentro de todo o contexto do jogo, né? Vai ser ruim se o Ceará, que nem aquele jogo contra a Tombense, o Ceará ganhando de 2-0, fora de casa, que vai ganhar e que é o que entregar. aconteceu com o Sport no sábado e tal. Pedro, aí é horrível. Eu queria que tu colocasse. Tu ia falar mais alguma coisa, que eu ia pedir uma outra coisa. Mas pode, se quiser mostrar mais alguma coisa, pode Não, mostrar. beleza. Eu entendo, assim, esse lance do empate. De fato, continua vivo se empatar com o Novo Horizontino e tal. O que o Ceará não pode é se dar o luxo de empatar os 2 jogos fora de casa contra o Novo Horizontino e Chapecoense. Precisa vencer um. Sim. Com o Novo Horizontino precisa vencer Chape. E, se possível, fazer a vitória sobre o Novo Horizontino, né? Claro que... Melhor ainda, sim. É aquela coisa, você é tal qual o jogo do Sport contra o Tombense, né? Ele somou ponto onde, teoricamente, não se imaginava, vai enfrentar o Tombense e acaba tropeçando e depois... Na verdade, foi o que gerou essa sequência de resultados negativos, foi exatamente aquele resultado negativo contra a equipe do Tombense. Mas eu queria que tu colocasse a evolução da pontuação do 4º colocado. Só para eu falar um detalhe, que eu também estava fazendo aqui uma apuração, para falar sobre a projeção da pontuação. Eu tinha falado que, se por acaso tivesse vitória do Novo Horizontino hoje, a projeção ia estar beirando ali por volta de 65, 66. Com essa derrota, que aí o 4º colocado parou com 45, perceba, no gráfico, que para quem está acompanhando, ele começou da 19ª para a 20ª sem pontuar, ficou zerado, ou seja, a mesma pontuação da 19ª ficou para a 20ª, subiu 3 para a 21ª, se manteve com a mesma pontuação na 22ª, subiu mais 3, e agora nas últimas 4 rodadas ela vem subindo apenas 1 ponto. Então ela vem num ritmo muito lento de pontuação naquilo que Pedro tinha mencionado, né? Sempre alguém que está fora do G4 entra no G4, alguém que estava no G4 acaba tropeçando e acaba saindo, e nessas últimas 4 rodadas essa evolução vem subindo pouco, apenas 1 ponto. Difícil imaginar que isso vai acontecer, até porque, como a gente falou, muitos confrontos diretos, são 7 equipes separadas hoje, o Sport com 47 e o 8º com 44, né? 3 pontos separando 7 equipes no campeonato, e certamente isso vai estar, assim, e aí eu pego no Ceará, né, como exemplo. Não tem como secar 7 equipes ao mesmo tempo. Não tem, assim, ou até no caso do Ceará, né, vencer o Novo Horizontino e secar outras 6. É muito difícil que isso aconteça, né, como se fosse o contrário da tempestade perfeita, é o quê? O paraíso perfeito, sei lá. Enfim, o cenário perfeito, né, nesse contexto, é muito difícil imaginar que essa pontuação vai continuar só crescendo 1 ponto, 1 ponto, 1 ponto. Então, nesse contexto, que essa evolução de pontos, eu fiz quanto evolui a média de pontos do 4º colocado, restando 11 rodadas. E aí eu cheguei na média de 18 pontos até o fim do campeonato. 18 pontos com os atuais 45 dá 63. Mas é bom lembrar que nessa média, das 17 edições que a gente teve, 9 foram acima dessa média. Acima de 18 ou mais, né? 18 ou mais. E aí já teve casos de 20 pontos, 21, 19. Aquele ano de 2012, que é a maior evolução, foram 22 pontos que acabou crescendo até o final do campeonato. Então, pode ser que ali seja na margem, até porque tem muitas equipes que o 63, 64, como a gente já tem citado aqui há um bom tempo, vai ser essa pontuação. Então, fica aí o norte, claro, cada um tem o seu parâmetro. O Atlético Goianiense, por poucas vitórias, qualquer desempate, ele está mal. O Ceará, por exemplo, não tem um bom saldo, e isso pode também prejudicá-lo mais à frente. Né? Gente por exemplo, Novo Horizontino, que ele basicamente ou ganha ou ele perde, né? Dificilmente empata. Para ele, um critério de desempate, número de vitórias, acaba sendo benéfico. Então tem esse cenário aí do campeonato, que era o ponto que eu queria destacar, que era a evolução de pontos, que acaba crescendo bastante também, por volta de 18 pontos até a reta final. Claro, cada campeonato é um campeonato, e como a gente sabe, né? E aí, Pedro, outra coisa que eu queria pedir era eu acho que é a primeira vez que a gente tem na 27ª rodada 11 equipes com 40 pontos ou mais, né? Naquela média por posição. Acho que nunca aconteceu isso, né? Essa resposta virá em instantes. Vê agora o que é uma máquina trabalhar. Vê agora, só virá em segundos. 40 Vamos lá, eu não sei nem se essa daqui é a melhor pra gente ver. Eu acho que tem... Não, mas aqui, mas já deu, só 2013, que foi até o 10º. Nunca tinha tido outro, não.
É. É a primeira vez que Exatamente. É a primeira vez que o décimo. Exatamente. É a primeira vez que o 11º lugar tem 40 pontos. Somente. E a gente vê. E chama atenção. A gente não tinha passado por essa tela aqui hoje ainda, né? Essa tela inclusive, é uma das melhores de entendimento. É, que eu mais gosto. Essa aqui é a que eu acho mais útil, assim. E a gente vê, né, esse bloco aqui que vai do 6º colocado até o 11º, é um bloco que pontua muito acima da média. Por isso que a gente tem tanta gente brigando, né? O G4 ele já entrou na média. E o achatamento vem no momento que os 2 primeiros estão abaixo da média, justamente os 2 primeiros, ou seja, não tem coincidência nenhuma. Eu acho bem provável, assim, sei lá, bem provável que vai ser a pontuação mais baixa de um campeão de Série B dos pontos corridos, e a gente vai ver a maior pontuação de um 7º, de um 8º. Acho que é isso. E saiu do controle, saiu do controle quem vai subir. Exatamente. Nesse momento, nem o Vitória que tem uma rodada. Nem o Vitória. Saiu do controle quem sobe. Em 2006, Minhoca, a gente tinha um líder nessa 27ª rodada, 46 pontos, né? Que era o Sport. E qual ano disso? O Atlético, 2006. Primeiro ano. Aí o Atlético, o Sport era o líder ainda na 7ª rodada. E o Atlético Mineiro era o terceiro colocado, com um ponto a menos. Mas acho que essa liderança Atlético pouco tempo, porque eu lembro que o Atlético ele toma a frente ali isso. E aí faz a pontuação que acaba fazendo. Mas é a reta final mesmo do Atlético Mineiro, que acaba sendo. Eu achava que o Sport já tinha perdido a liderança antes disso. Hoje o Atlético tem a virada, eu lembro até hoje. Estava 2-0 para o Coritiba, o Atlético Mineiro virou do Couto Pereira. 3-2. Hoje não dá para imaginar, não, né? Um time assim, sendo. Assim, quem tá sendo nesse momento é o Atlético Não tem como não imaginar. Sabe por que não dá para dizer isso, Minhoca? Porque de repente vem o Novo Horizontino com 7 vitórias seguidas. Se alguém fizer um negócio desse, ganha o campeonato, inclusive. Mas vamos lá. O Novo Horizontino. Não, mas veja, se alguém fizer o que o Novo Horizontino já fez nesse campeonato, do 8º, veja só, do 8º para cima, porque tá mais pertinho, do 8º para cima, se alguém fizer uma sequência que nesse campeonato já existiu, será o campeão. Sem dúvida. E o Novo Horizontino, só para trazer o recorte assim, recente do Novo Horizontino, nos últimos 7 perdeu 5, tá? Então, às vezes me pergunto até como é que o Novo Horizontino ainda tá no G4. Não, o Novo Horizontino, ele até tem uma sequência, eu até coloquei aqui num grupo, que eu estava até falando aqui, uma sequência, ele largou com 8 pontos em 6 jogos, um começo bem ruim, 7 vitórias seguidas, aí depois 1 ponto em 4 jogos, depois 3 vitórias seguidas, e aí nos últimos 7 jogos... esquizofrênico demais, pô. 5 derrotas e 2 vitórias. Tá aí, ó. Tá exatamente aí ele começa ali bem, quem vai só permanecer, dispara, lidera, né, o campeonato, tem uma instabilidade, de novo uma sequência, e aí depois aí parou, subiu, parou, subiu, parando. Então é uma equipe que pouco empata, né? Negócio de perde e ganha com eles mesmo assim, não tem negócio de empate não. Mas nesse momento é um campeonato onde qualquer sequência de resultado positivo faz uma equipe ficar mais confiante. Por isso que a gente estava citando o caso do Vitória, o caso do Sport, que tem uma tabela, na teoria, acessível, né? O Ceará, que vem embalado, o Atlético Goianiense, o CRB, né? E eu gosto até porque muita coisa a gente está antecipando aqui. Sempre uma rodada antes a gente já está antecipando a situação. Eu lembro que a gente citou o CRB, antes do CRB vencer os 2 últimos jogos. A gente, olha, vou dar uma olhada no CRB só para ver como é que é a tabela. E era uma tabela difícil, quer dizer, ainda é uma tabela complicada, e ele está entrando. E o próprio caso do Vitória também, que a gente citou na rodada passada, que deveria ter o cuidado, e foi o caso que aconteceu, né?